Então vamos tratar agora sobre o corpo astral e os chakras. Talvez você já tenha ouvido falar, né, sobre esses dois temas. Mas para que a gente possa aprofundar, e caso vocês queiram também aprofundar por vocês mesmos, fica aqui algumas recomendações. Muito do que nós vamos ver hoje foi retirado de todas estas escrituras. Eu trago aqui primeiro aquelas escrituras tradicionais, ou seja, alguns textos tântricos e também algumas Upanishads, onde a gente pode encontrar na raiz de onde surgiu todo esse conhecimento. Eu vou sumir aqui para que vocês possam ver com maior clareza. E destes pontos é que eu retirei muito daquilo que a gente vai ver hoje. Tanto do Jabaladarshana Upanishad, com Yoga Chudamani Upanishad, Yoga Chika Upanishad, Goraksha Shatakam, Shiva Samhita, Siddha Siddhanta Padati, Chandilaya Upanishad, Satchakra Nirupana, Panduka Punchaka, Garuda Purana. São todos textos originais que trazem elementos sobre os chakras, conhecimento sobre os chakras, e que fica a orientação para caso vocês queiram investigar de modo mais profundo. Se você tem interesse de conhecer mais precisamente algum desses textos, me pede, deixa aqui nos comentários, né? E todas e quaisquer dúvidas que você tiver também em relação a essa aula, pode deixar aqui nos comentários, que eu estarei atento para poder responder. E eu também tenho acesso a esses textos, a essas Upanishads, então eu posso repassar para quem desejar, tá bem? Mas para que a gente não traga aqui apenas fontes orientais, vou trazer algumas ocidentais também, porque a ciência dos chakras, ela é pertencente ao ser humano. E assim como existem seres humanos no Oriente que se dedicaram a aprofundar sobre isso, no Ocidente também. E muitos deles com uma boa dose de clareza e discernimento sobre o assunto. E aqui eu trago alguns destes livros que podem incrementar esse nosso estudo também, porém livros mais ocidentais. O primeiro deles, ou não necessariamente em ordem de melhor para pior, mas listando aqui, é o próprio Teoria dos Chakras, de Hiroshi Motoyama, um livro bastante belo, fácil de ser encontrado, inclusive, tem edições atuais. O livro Chakras, né, não é Os Chakras, porque tem um primeiro livro que foi trazido ao Ocidente sobre esse tema, chamado Os Chakras, do Charles Leadbeater. E este eu não aconselho tanto, né? Ele tem algumas coisas que são questionáveis, é um pouco distorcido quando a gente vai comparar com estes outros textos originais, digamos. Mas o Chakras, que não é Os Chakras, é apenas Chakras, que é do Harish Johari, ele tem também bastante conhecimento adequado, bom sobre o tema, sobre o assunto. O Duplo Etérico e o Corpo Astral são livros de Arthur Powell. Arthur Powell também escreveu alguns outros livros, como o próprio Corpo Mental, e são orientações de literatura também que a gente pode aprofundar de modo a confiar. O Arthur Powell, os livros dele são bastante técnicos. Tem gente que gosta, tem gente que não tanto. Mas se você gosta de algo mais técnico dentro dessa linguagem ocidental, Arthur Powell é um excelente autor. E O Homem e Seus Corpos, né, é isto? É, O Homem e Seus Corpos é da Annie Besant, né, e é também uma boa referência para que a gente possa avançar no tema. A nossa biologia, ela também estuda toda a formação do corpo humano, desde o período gestacional, quando
em que momento vai se formando este ou aquele órgão, em que período isso acontece, qual é a fórmula de divisão das células, é inclusive um mistério quando que as células tronco, elas começam a escolher, parece, se multiplicar para ser células renais, ser células hepáticas e assim por diante, mas há uma formação do nosso veículo biológico. E da mesma forma, com os nossos corpos astrais, há uma formação dos chakras. Há uma formação dessa anatomia sutil. E como que isso acontece? É o que a gente vai ver agora. Então deixa eu trazer para cá. Opa! Deixa eu liberar aqui a imagem para que vocês consigam ver. A ciência sutil no yoga fala de 3 principais canais energéticos que nós temos ao longo da coluna. O canal central, chamado de Sushumna Nadi, e canais alternativos laterais que intercalam-se e cruzam-se um com o outro, inclusive cruzando o canal central, que é Ida e Pingala. São canais de energia como se fosse aí o nosso sistema circulatório a nível físico, as nossas veias, as nossas artérias. As nadis são como se fossem as veias e as artérias do corpo astral, do corpo espiritual, que também a gente pode conceber como meridianos dentro da ciência chinesa, dentro da medicina chinesa e da anatomia sutil chinesa. Você tem esse nome por nadis, né? Os meridianos de energia. E esses meridianos, eles circulam por todo o corpo. Porém, para a Índia, existe o canal central, que é por onde corre toda a energia, e da onde se distribui e da onde retorna também, para onde retorna. E esses canais laterais que levam toda essa energia ao longo do canal central. Porém, este canal central, quando a gente aprofunda nas escrituras, a gente percebe que ele não é apenas um canal. É como se fosse uma casca de cebola que tem várias e várias camadas. E este cano maior, que contém todas as cascas de cebola, é conhecido como Merudanda, que é como se fosse o tubo que contém todas as outras repartições. É o canal que contém todas as outras repartições. E o canal mais externo deste Merudanda é o Sushumna Nadi. Mas quando a gente olha mais profundamente, bem como os nossos cientistas, né, aprofundam com um olhar em laboratório para uma célula, para algo específico, eles veem que tem outras organelas mais internas. Através das percepções sutis, esses mestres que investigaram profundamente essas questões e esta ciência espiritual, eles também aprofundaram o seu olhar e viram ali mais repartições. E aí deram outros nomes para isso. Um deles, a outra camada da cebola, é conhecido como Vajranadi. Nadi é canal de energia. Então, Vajranadi, Chitrini Nadi, e aqui é que nós vamos nos atentar, e um mais interno ainda, que é o Brahman Nadi. E que aos poucos a gente vá também experimentando as realidades mais sublimes de consciência. Afinal, é para isso que nós estamos aqui, segundo as crenças dessas tradições, para que a gente realize a nossa potencialidade máxima, para que a gente realize o divino na matéria. Esta é a finalidade dos seres humanos. A finalidade é amar, é desenvolver as nossas virtudes e criarmos o céu na terra. E para isso é necessário que todas as nossas energias estejam desenvolvidas na sua plena atividade. E como que a gente pode utilizar a nossa energia, os nossos hábitos, as nossas escolhas diárias, para que a gente crie uma harmonia em todos estes pontos. Nas vidas monásticas, um swami, um renunciante ou um sadhaka,
um aspirante espiritual, ele visa seguir toda uma metodologia que desenvolve a ele essa harmonia toda, e ele faz isso muito através destes exemplos que nós vamos ver aqui. A nível físico de Muladhara Chakra, é importante que a gente cultive estes estados aqui, que cultive a cortesia em relação à vida, aos objetos, aos seres, aos animais, aos vegetais, que a gente enxergue e reconheça o divino manifesto em tudo o que há ao nosso redor. Sendo cortês, a gente zela pela sobrevivência de cada item. E lembrando que Muladhara Chakra está regendo também a nossa estrutura na matéria, nossa estrutura óssea e nossa sobrevivência. Então, estarmos com o estado de consciência de cortesia faz com que a gente equilibre a energia que é absorvido neste centro. E além disso, como é responsável por essas questões, quando nós somos cortês com a gente mesmo, com o nosso corpo, mantendo o equilíbrio através da boa alimentação, através também da atividade adequada ao nosso corpo, a gente mantém uma boa energia, ou uma energia em equilíbrio nesta região. Swadhisthana Chakra, nossa própria morada. Quando nós experimentamos uma vida em sociedade, quando nós nos colocamos em situações de convivência, lembrando, mantendo a cortesia, os bons costumes, isso tudo vai desenvolvendo uma boa fluência de energia neste ponto também. Nós muitas vezes somos seres reativos, né, e reagimos a partir daquilo que a gente gosta, do que é prazeroso, do que não é prazeroso para nós. E este centro é o centro também dos prazeres mundanos. Logo, quando a gente vai cultivando aspectos de inteligência emocional, e as práticas meditativas geram isso também, é uma outra forma de nós mantermos a fluência harmônica neste ponto. É porque a gente passa a não mais reagir com base naquilo que a gente gosta ou não gosta, com base nas manifestações instintivas. A gente passa a trazer um pouco mais de consciência e lucidez para as manifestações neste ponto. Então isso é uma forma de nós mantermos a fluência neste chakra também. E aí nós vamos a Manipura Chakra.